Olha, todo dia a gente tem explicado aqui para você um ponto conflitante, obviamente, entre as duas candidaturas do segundo turno para a presidência do Brasil. Esses pontos são tirados do programa de governo desses dois candidatos. E é uma forma, então, da gente procurar entender um pouco mais o que significa ter o tal programa e da gente escolher pelo programa e não só por outras, né, por outras coisas que possam mover a gente a votar em um ou em outro. Nosso ponto hoje se deve a duas questões interessantes da economia. Uma é uma economia voltada mais em cima de empresas estatais e outra uma economia voltada mais em cima de empresas de capital privado. Para a gente poder entender bem a diferença entre uma coisa e outra, o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, que é o Pedro Paulo Silveira, gentilmente está aqui conosco. Pedro Paulo, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Eu que agradeço o convite, Herói. É um prazer enorme. Bom, a primeira coisa que eu queria que você me explicasse é o seguinte: o que eu posso entender realmente por uma empresa estatal? Por que as empresas estatais foram criadas no Brasil? Olha, empresa estatal hoje é uma empresa que tem o controle feito pelo governo federal, ou pelo governo estadual, ou pelo governo municipal. É uma empresa que é de propriedade do setor público, tem ações também no setor privado, mas o controle gerencial dela é feito absolutamente pelo setor público. É o caso, por exemplo, da Eletropaulo, é o caso da CEMIG, em Minas Gerais, da Copel, no Paraná, Central de Energia Elétrica. Elas foram criadas lá pelos... Depende da época, a Petrobras foi criada lá nos anos 50, para garantir a exploração do petróleo no Brasil e que ele fosse de controle do Estado, né, por uma questão vista na época estratégica de segurança militar. As outras estatais foram sendo criadas porque, segundo dizem os estudos de economia brasileira, não haviam interessados no setor privado a realizar esse tipo de investimento no setor elétrico, de transportes, indústria química, petroquímica, em diversos segmentos, porque naquela época não havia, vamos dizer, capital suficiente de empresas nacionais para realizar esse projeto. Aí o governo brasileiro foi fazendo. E ao longo do tempo, as indústrias do setor estatal acabaram, as empresas do setor estatal acabaram ficando pesadas demais, acabaram recebendo muito mais impulsos de interesses políticos do que efetivamente interesses econômicos, né? A decisão de investir em um setor ou em outro setor, de ter tantos funcionários, para mais ou para menos, ao invés de que critérios econômicos que fossem direcionados para a competição, para a eficiência daquele setor, acabaram respondendo a interesses políticos. Para dar um exemplo, um determinado banco, né, um banco estadual, quando tinha bancos estaduais, o governador contratava muita gente ali para satisfazer um grupo político, isso pesava na folha de pagamento, o banco ficava pesado e não conseguia entregar resultados para os seus acionistas, que eram justamente os contribuintes do setor público daquele Estado. Ao longo do tempo, as sociedades foram revendo esse procedimento, que não era só do Brasil, em vários lugares do mundo, e foram acontecendo as privatizações. Elas começaram ali pelos anos 80, 90, e a partir daí vários países fizeram ambiciosos programas de privatização e que passaram a valer. Aqui no Brasil nós já tivemos um programa de privatização no governo Fernando Henrique Cardoso, houve uma privatização também, ainda que muito mais modesta, no governo Lula, e a partir daí ficou parado. No governo Dilma, os dois governos Dilma ficaram parados. Agora existem estatais para serem privatizadas, elas podem ser, na visão de um candidato, serem melhor aproveitadas, ficando no setor privado, gerando maior eficiência da economia, e é o que nós estamos discutindo agora. Se vai privatizar, quem que vai privatizar, qual o programa de governo que é mais simpático à privatização, qual não é. Entendo. Pedro Paulo, então qual é a diferença entre uma empresa estatal e uma empresa privada? Olha, a empresa privada, ela tem, como o nome já diz, só tem acionistas do setor privado. Ela pode ter ações em bolsa ou não, mas normalmente são pessoas, bancos, fundos de investimento ou investidores privados. A empresa estatal é uma empresa que pode ter acionistas do setor privado, como fundos, como pessoas físicas,
mas ela tem majoritariamente o controle feito pelo Estado, ou pelo governo federal, ou por um governo estadual, ou por um governo municipal. Essa é a diferença básica. Sei. Bom, então eu posso entender então que a empresa estatal, ela não tem necessariamente só capital vindo do governo. É uma mistura de capital do governo com capital privado, é isso ou não? Com certeza. É o caso da Petrobras. A Petrobras ou do Banco do Brasil, elas têm ações negociadas em bolsa. Quem pode comprar essas ações são pessoas físicas, são fundos de investimento, são fundações, são grandes empresas ou investidores estrangeiros. O governo federal tem participação acionária nela. É o governo federal que tem mais peso na indicação do Conselho de Administração e, portanto, da diretoria. É o governo federal que dita as grandes estratégias da Petrobras, mas ela tem ações negociadas em bolsa e qualquer um pode comprar ações. Na sua opinião, qual é a mais eficiente, a empresa privada ou a empresa estatal? Via de regra, a empresa privada é a mais eficiente do ponto de vista econômico, ou seja, aquela que consegue aproveitar os melhores projetos, aqueles que vão dar o maior retorno, consegue entregar completamente esses projetos e dar o maior retorno ao seu acionista. Né? Essa é, por excelência, a tarefa de uma empresa do setor privado. A empresa do setor público, em lugares que ela ainda existe, fora do Brasil, são destinados aos setores menos eficientes, onde ninguém vai querer investir, então ali o Estado deixa algum investimento ali para poder cobrir um setor de projetos menos eficientes. Mas, via de regra, a empresa do setor privado ela é mais eficiente porque só aloca recursos em projetos que dão grande retorno e que trazem retorno aos seus acionistas. Ok. Pedro Paulo, muito obrigado pela gentileza. Até a próxima. Eu agradeço o convite. Até a próxima. Muito obrigado. Bom, você viu aí o economista-chefe da Nova Futura Investimento, Pedro Paulo Vieira, explicando empresa privada de um lado e empresa estatal do outro lado. Por que razão? Porque isso está no programa que está sendo discutido agora entre os candidatos à presidência do Brasil. E a gente precisa entender como é que as coisas funcionam para a gente poder fazer a nossa própria escolha. A gente entender melhor o que é bom para o Brasil. Será que são as estatais? Será que são as privadas? Daqui para frente é por sua conta e risco. Né? Você entendeu uma coisa, entendeu outra, e daqui para frente você faz o juízo que você acha que deve fazer. Nós estamos tentando aqui explicar as coisas para que as pessoas possam decidir baseado em cima de fatos. E depois forma a sua opinião democraticamente, ou de um lado ou do outro lado. Bom,